Então, a infecção pelo novo coronavírus, né, foi considerado uma emergência em saúde pública, né, de importância internacional. Então, nesse contexto, mesmo que a gente faça um exame por um laboratório particular, por ser considerado uma emergência pública de caráter internacional, você tem que notificar essa doença, né? Então é uma doença de notificação compulsória e a gente sabe que essa manifestação ela vai variar desde uma manifestação de um quadro clínico assintomático, ou seja, sem sintomas, até um quadro clínico grave, de síndrome respiratória aguda grave, né? Então a letalidade varia, né, de acordo com o país, mas o que já se sabe que idosos, né, e pacientes com comorbidades, eles vão ter uma maior tendência a evoluir de uma forma ruim, né? Que seriam diabetes, hipertensão, obesidade, né? As gestantes foram enquadradas no grupo de risco, porque algumas gestantes já têm, né, algumas comorbidades, já tem gestação de alto risco, pré-eclâmpsia, risco de abortamento, dentre outras coisas que podem acontecer com a gestante, então elas foram enquadradas também como um grupo de risco. Então, no momento não tem, né, a gente vê aí, não tem ainda uma terapêutica que seja assim unânime, né, de evidência A, até mesmo entre os médicos existe uma certa discordância, né, alguns esperando os estudos nível A, outros acreditando nas medicações que na prática está funcionando, e nesse contexto não tem ainda um tratamento adequado para a doença, né? Então a vacina também vai demorar para sair, então a gente vai ter que ir tratando com o que a gente tem, né? Na pediatria, a gente não entra muito no mérito desse contexto, dessa discussão, né, entre os que apoiam um tratamento precoce com hidroxicloroquina, azitromicina e os que não apoiam, porque na pediatria, né, o que se sabe é que a doença evolui de uma forma mais leve, né? A maioria dos casos são assintomáticos. E os que evoluiriam com uma forma mais grave, que a gente pode pensar no contexto de fazer para as crianças a azitromicina e a hidroxicloroquina. Na neonatologia, para os bebês, a hidroxicloroquina não está sendo cogitada, né? Mas de outras síndromes gripais anteriores, né, nós já temos o nosso protocolo e a gente vai continuar o mesmo protocolo de síndromes gripais anteriores, né? No recém-nascido não vai ter uma mudança com relação a essa discussão de hidroxicloroquina precoce, anticoagulante, corticoterapia, essa discussão não entra para a neonatologia, né? Então, as recomendações atuais, né? Com relação aos bebês, o que a gente pode falar com relação aos bebês? A gente sabe que os bebês, eles têm, as crianças que evoluem mais rápido, mais graves, são aquelas crianças menores de 1 ano de idade, né? As maiores, elas têm evoluído, né, em outros países com uma menor gravidade. No entanto, os bebês, né, também não têm se mostrado pacientes ainda graves, porque também se especula que o que acontece? A gravidade da Covid-19 é o contexto, não é o contexto inicial da infecção, da replicação viral. A gravidade vem num contexto posterior, que é o contexto da resposta inflamatória aguda grave, né? Então especula-se que o RN, por não ter ainda imunidade formada, ele não tenha nem a capacidade de responder dessa forma, né? Com essa cascata de cascata inflamatória, portanto, ele poderia não evoluir de uma forma tão grave como a gente vê com os adultos, né? Isso é uma especulação. No entanto, a gente tem que ter cuidado, porque assim, a gente está lidando com bebês que, por um outro lado, em termos de resposta infecciosa, eles ainda não têm imunidade, né? Então, para os bebês, a gente tem que estar bem alerta. Primeiro, as mamães têm que se cuidar, né? E isso envolve desde a questão quando se aproxima do parto, né? Porque se ela tiver evoluindo com a síndrome gripal próximo do parto, vai mudar um pouquinho a nossa conduta em relação a essa síndrome gripal dela. A gente vai explicar no decorrer dessa live. E os bebês, a gente tem que ter um feeling muito grande, porque o que acontece? Eles podem se manifestar apenas com uma taquipneiazinha leve, né? E tá num contexto de Covid-19, como pode se manifestar como enterocolite, que seria o quê? Manifestações do trato intestinal. Então, essas manifestações do trato intestinal,
elas podem ser diarreia, pode ser vômito, então no mesmo contexto que o adulto também pode apresentar, né? O vírus, ele também tem uma manifestação tanto no sistema neurológico, no adulto com cefaleia, quanto no sistema respiratório, tosse, desconforto respiratório, quanto no sistema gastrointestinal, pode ter diarreia, pode ter vômito. No bebê a gente tem que estar atento que pode evoluir só com um aumentozinho da frequência respiratória, que seria a taquipneia, ou pode evoluir com quadro de enterocolite, que seria como se fosse uma infecção intestinal, uma inflamação do intestino. Então são as duas formas que os bebês podem se apresentar. Repetindo o que a gente já falou em lives anteriores, ainda não existe, né, nenhum trabalho que tenha mostrado risco de transmissão vertical, né? Então a mãe, de uma forma congênita, ela não vai passar para o bebê, né? Não foi encontrado ainda vírus em amostras de líquido amniótico, nem de cordão umbilical, nem de suave de recém-nascido e nem no leite materno. Então, até o momento, não tem infecção congênita, infecção de transmissão vertical comprovada. O que pode acontecer é uma transmissão depois do parto, né? Seja por contaminação de secreção ou seja por essa mãe acabar, ou por um profissional de saúde, né? Por isso que tem todas as recomendações que a gente vai falar agora, né? Então, o que acontece? Se a mãe for assintomática e não tiver nenhum contexto de síndrome gripal, essa mãe vai evoluir, né, no parto, a condução do parto vai ser de uma forma cotidiana, né? Ela vai para a maternidade de bairro aqui em Teresina, né? As maternidades do Buenos Aires, do Promorá, maternidade Alferraz. Ela vai se dirigir a uma maternidade, melhor dizendo, Buenos Aires, Satélite ou maternidade Alferraz. Se ela apresentar sintomas gripais leves, né, uma síndrome gripal leve, ela vai ter que se destinar à maternidade do Promorá, que aqui foi selecionada para ser a maternidade de apoio para essas mães com síndromes gripais, né? Então o parto, se a mãe tiver com sintomas leves, vai ser por lá. Se for uma mãe que apresente sintomas mais graves, ela deverá ir para a Evangelina Rosa, que é quem tem suporte de UTI. E no sistema particular, a mãe vai optar entre o prontomédio ou entre a Clínica Santa Fé, né? Então, assintomáticas, ela vai em uma dessas outras 3 maternidades e as sintomáticas devem ir para o Promorá ou ser orientadas aí para a Evangelina Rosa se tiver sintomas mais graves. Com relação às mães assintomáticas, vai transcorrer tudo de uma forma cotidiana, né? Esse bebê vai nascer, se ele estiver bem, ele vai apenas ser colocado em cima da mãe, o cordão vai ser clampeado no momento oportuno, ou seja, vai esperar 1 a 3 minutos para clampear esse cordão. Mas, se essa mãe estiver com sintomas gripais, é que vai mudar um pouquinho. Então, quando esse bebê nascer, ele vai ser distanciado da mãe numa distância de 2 metros. Preferencialmente, esse bebê vai ser tirado e ido para uma outra sala para ser prestado os cuidados, para garantir essa distância de 2 metros com a mãe. E não tem essa conduta de colocar, né, em cima da mãe, principalmente no parto vaginal. Então, não tem esse contato imediato. A mãe, ela vai precisar no momento posterior que vai ter esse contato, depois que a mãe tomar o banho, tiver com a máscara, é que vai ter um contexto posterior do contato da mãe com o bebê, né? A amamentação, a gente já conversou também em lives anteriores, a amamentação deve continuar, com a ressalva que a mãe tem que ter todas as condições de higiene, sempre limpar a mão antes e depois de pegar no bebê, lavar a mão, né, usar álcool e usar máscara para amamentar. Eu tenho percebido também que o que acontece? Algumas mães, né, que são assintomáticas, elas não estão usando máscara em casa, né, para amamentar. A gente tem que pensar na seguinte coisa. Primeiro, já tem trabalhos que saíram que 15 a 20% das mães chegam à maternidade, podem ter Covid-19 e chegam assintomática na maternidade. Isso quer dizer o quê? Que ela chega sem sintoma nenhum, na investigação que a gente vai perguntar, tosse, dificuldade respiratória, obstrução nasal, nariz entupido, nariz escorrendo, diarreia, vômito, dor de cabeça, não sente cheiro, não tem paladar, vômito ou diarreia. Então, nessa investigação que ela vai negar tudo, já tem trabalhos que mostrando que de 15 a 20% dessas mães, elas vão ser assintomáticas. Então, elas vão ser conduzidas
como uma mãe assintomática, sem ser portadora de síndrome gripal, quando na verdade, sim, já tem trabalhos mostrando que pode ter. Só que, infelizmente, nós não temos a rotina de coletar os exames em todas as mães que chegam. A nossa rotina é coletar exames só das mães que são sintomáticas. Então, para os profissionais de saúde, tem que ter todo o cuidado, né? Mesmo das mães que aparentemente são assintomáticas. E com relação às mães, né, de uma forma geral, a gente tem que meio que pecar pelo excesso. Por quê? Porque se 15 a 20% das mães podem estar assintomáticas ao chegar na maternidade, essa mãe já pode ter Covid e vai amamentar o bebê numa proximidade que a gente sabe que é uma proximidade no máximo meio metro. Então, assim, preferencialmente, mesmo a mãe assintomática, tem que ter um cuidado para na hora de amamentar, né, numa proximidade maior, porque o que acontece? O pai muitas vezes sai para trabalhar, né? Então, pai e mãe numa proximidade muito perto do bebê, a mãe principalmente para amamentar, o ideal é usar máscara. Por quê? Porque tem essa questão dos portadores assintomáticos, são aqueles que não têm sintomas e ficam transmitindo a doença. Então, para não ter perigo do bebê pegar, então é melhor amamentar de máscara mesmo as mães assintomáticas. No hospital, já vai ter que usar máscara mesmo, porque é o recomendado no contexto atual da pandemia. Todos devem usar máscara. Mas no contexto de dentro de casa, a mãe vai ter o livre-arbítrio, mas é recomendado que amamentem de máscara mesmo assintomáticos por conta desse contexto. Outro contexto que já foi discutido também com relação ao banho, né? Alguns serviços optam pelo banho, mas o banho não é recomendado pela Sociedade de Pediatria. Porque se não tem transmissão, se o bebê nasce, não tem transmissão ali pelo líquido amniótico, não foi detectado no sangue do cordão, então assim, não tem essa indicação de dar o banho pro bebê, porque isso já foi uma vitória, né, da pediatria, porque muitas maternidades banhavam os bebês e o risco de hipotermia, que é a temperatura baixar, era muito grande. Então a Sociedade de Pediatria não voltou atrás com relação ao banho. Então ainda se banha bebês filhos de mãe com HIV e bebês filhos de mãe com hepatite B. Não sendo essas duas doenças, Covid-19 não tem indicação de banho. É lógico que um parto vaginal, né, vamos supor que a mãe acabe eliminando algum tipo de secreção do tipo de urese, evacuação, e a gente sabe que já foi detectado vírus, né, na urina e nas fezes. Então nesse caso você pode pensar em fazer um asseio do bebê. Mas num outro contexto, né, de um parto vaginal não contaminado dessas secreções e uma cesariana que não é para ter esse tipo de contaminação, não tem indicação de dar banho para o bebê. Então, com relação à amamentação, é o que a gente já falou, as mães assintomáticas vão poder amamentar normalmente, mas é óbvio que nessa fase da doença, que a transmissão é domiciliar, que a gente sabe que pode estar em qualquer lugar, o recomendado é sempre medidas de higiene rigorosas, e as mães com suspeita ou Covid confirmada vão ter que ir após o parto, banhar, trocar roupa, usar máscara, e depois que vai ser colocado o primeiro contato da mãe com o bebê, certo? Usar touca também, né? A camisola limpa, novos lençóis, daí que vai ter o primeiro contato. Então, para as mães com sintomas gripais, todas essas precauções que a gente já falou. Então, mesmo na maternidade ou em casa, o ideal é deixar o bercinho no bebê afastado 2 metros. Porque na hora que você for pegar no bebê, que você vai lavar a mão, você vai colocar a máscara, idealmente já deveria estar, mas assim, sempre manter essa distância do bebê de 2 metros, né? Seja na maternidade ou seja em casa, tem que ser mantida essa distância. Com relação a acompanhante, o acompanhante é recomendado pelo Ministério da Saúde, apenas um acompanhante entre 18 e 59 anos. Então as mães acabam que estão com muita dificuldade porque as vovós não estão podendo acompanhar na maioria dos casos, porque se tiver mais de 60 anos, não pode acompanhar por regra do Ministério da Saúde, porque vai ser um grupo de risco da doença, então não pode acompanhar. Então só são permitidos acompanhantes de 18 a 59 anos. Isso é a recomendação do Ministério da Saúde, mas que as maternidades particulares, tanto o Planton Médico quanto a Santa Fé, também estão seguindo essas recomendações. Então, o ideal recomendado é um acompanhante de 18 a 59 anos, sem fatores gripais, sem sintomas gripais,
e sem ter tido nenhum contato em casa com gente que esteja gripada. Então, o critério de acompanhante é esse, certo? Com relação às visitas, infelizmente as visitas estão suspensas, certo? Exatamente para diminuir as aglomerações. A gente sabe que, principalmente nas maternidades particulares, tinha toda aquela comemoração, né? Todo mundo ia visitar na maternidade. Já não era uma coisa muito recomendada pelos pediatras, mas também não existia uma contraindicação, né? Mas em vigência da pandemia, né? As visitas não estão liberadas de jeito nenhum, né? E em casa também, né? Preferencialmente, você deve evitar as visitas também, tá certo? Então, no caso de mãe clinicamente estável e recém-nascida assintomático, aí vai poder ser mantida a conduta normal de alojamento conjunto, certo? E no caso de mãe com suspeita ou confirmada, de preferência, manter a distância de 2 metros com o berço do bebê. Nas maternidades, a gente vai ter nas maternidades públicas, a gente vai ter um pouco de dificuldade com relação a isso, porque nós não temos espaço nas enfermarias para dar uma distância, né, entre cada mãe e cada mãe do seu bebê de 2 metros. Então, isso a gente vai ter um pouco de dificuldade, né? Então, por isso, o recomendado é o uso de máscara, então, para todo mundo, por conta da proximidade, né? Que já é o recomendado mesmo por decreto. Com relação à alta hospitalar, a alta hospitalar, a princípio, não muda. A alta hospitalar segue a ordem normal, que é 24 horas o parto vaginal e 48 horas a cesariana. Então, 48 a 72 horas. 72 horas, se estiver apresentando algum fator de risco, alguma icterícia precoce, hipoglicemia, pode chegar essa alta até 72 horas. Mas, habitualmente, vai ser o parto vaginal com 24 e a cesariana com 48, como já era mesmo. Agora sim, com relação às mães que entram com suspeita de Covid-19, suspeito ou confirmado, infelizmente o Ministério da Saúde não está recomendando a investigação no bebê assintomático. O bebê vai ser, era até interessante, até em termos de estudo, né, para ver se esse bebê realmente não se contaminou de alguma forma, né? Tem trabalhos que mostram que o bebê, o mais precoce diagnóstico que teve em bebês, que não foi aqui, não lembro nem qual foi o local, se foi no Brasil, se foi em outro país, mas assim, o mais precoce foi com 8 horas. Então, assim, imagine-se que ele pegou por contaminação do ambiente ou por contaminação de profissional de saúde, porque o bebê, a mãe não ficou o suave da mãe negativo, né? Então, a gente tem que ter cuidado redobrado realmente com todos os bebês, porque o risco existe, já que a transmissão está domiciliar e tem muita gente que pode ser assintomática. Então, volto a repetir, máscara para todos, certo? Então, nas situações em que a mãe ou recém-nascida internada apresenta necessidade de permanência em acomodação de UTI, então a gente vai ter que ver, né, o caso de cada um. Se a mãe precisar de UTI e o bebê evoluir bem, com condições de alta, a gente vai ter que programar essa alta com a família, porque esse bebê, caso ele esteja bem, ele não tem indicação de ficar na maternidade esperando a mãe, que por acaso pode ter complicado por alguma coisa, esperando a mãe sair da UTI, por exemplo. Então, esse bebê a gente vai ter que fazer os protocolos individuais para cada caso. Se for o contrário, se o bebê tiver na UTI e a mãe tiver condição de alta, aí vai ter que ser visto com a mãe, né? Dependendo do protocolo de cada maternidade. Tem maternidade que prefere que ela fique, né? Ou se ela ficar indo e vindo, ela tem que ter uma certa segurança, principalmente no transporte. O ideal é evitar o transporte público, né? Para diminuir o risco de contaminação. E se apresentar algum sintoma gripal, mesmo que esse bebê esteja internado, a mãe é orientada a se distanciar, né? Idealmente 14 dias, até passar o período da quarentena, certo? Então, o contato pele a pele, né? Se a mãe tiver assintomático, o contato pele a pele continua. Mas se a mãe for sintomática, ela vai restringir o contato apenas ao aleitamento materno, certo? Então, não é indicado o contato pele a pele com a mãe sintomática, apenas o aleitamento materno, né? O tempo do aleitamento materno. Tanto é que na UTI da Evangelina Rosa, a gente estipulou que as mães passassem a fazer as visitas apenas no horário de amamentar, exatamente para já restringir aquele fluxo dentro da UTI. Então, elas vão de 2 em 2 horas, né? Tirar o leite, ordenhar o leite,
para dar para o seu bebê, idealmente pelo tempo mínimo necessário dela permanecer lá dentro, né? Até porque a gente sabe qual é o grande problema dos nossos ambientes aqui. Como é muito quente, os ambientes geralmente são fechados com ar-condicionado. Então imagina, né? Se tiver uma pessoa no ambiente que esteja, que seja assintomático, que esteja dentro daquele ambiente, ele pode estar contaminando aquele ambiente fechado. Por isso que, infelizmente, qualquer mãe ou pai com sintoma gripal, por mais leve que seja, não pode ficar na maternidade. E com o profissional de saúde a gente está agindo também da mesma forma. O profissional de saúde a gente está tendo uma facilidade maior de fazer os exames, exatamente para ver quem a gente pode afastar, quem a gente pode manter na maternidade, né, trabalhando, né? Então, para o profissional de saúde está tendo um rigor maior exatamente para diminuir os riscos de contaminação. Com relação às discussões, beira-leite, tinha reuniões com as famílias, então tudo isso foi cancelado, né, para diminuir as aglomerações. A mãe, quando chega na maternidade, se ela apresentar qualquer um desses sintomas que eu já falei, né, de não estar sentindo gosto, não estar sentindo cheiro, dor de cabeça, dor no corpo, tosse, falta de ar, vômito, diarreia, ela tem que relatar. E esse relato, ele tem que ser diário. Se a mãe, durante a internação, por acaso, começa a dor de garganta, bolo na garganta, começa a apresentar algum desses sintomas, a mãe precisa falar que está evoluindo dessa forma para que a gente veja, né, providencie o distanciamento e providencie um outro parente que vai ficar responsável pelaquela visita caso o pai não possa ficar, certo? Agora sim, com relação aos bebês que vão para casa e evoluem com algum sintoma gripal, eu vou tentar estabelecer mais ou menos aqui o fluxo. As maternidades particulares, elas não têm porta aberta. Nem a Clínica Santa Fé, nem o Prontomed, né, a maternidade do Prontomed, elas não têm porta. Isso quer dizer o quê? Que a mãe não pode levar o seu bebê direto para lá. No caso do sistema privado, a mãe vai ter que consultar realmente na Unimed ou no Prontomed infantil, né? Caso esse bebê seja visto por algum pediatra a nível ambulatorial, a nível de consulta, né? O pediatra pode fazer um encaminhamento e esse bebê ir direto para alguma maternidade, né? Já com a indicação de internação. Com relação aos bebês do sistema público, as mães vão ter que levar os bebês para o hospital mais próximo que tenha atendimento de urgência, né? Que tenha UPA ou que tenha maternidade, né? Vai ser visto inicialmente pelo hospital de periferia para depois ver qual vai ser o destino desse bebê a depender da gravidade que ele apresente, certo? Então, assim, as visitas, como eu já falei, as visitas estão canceladas, né? Só entra pai e mãe e sem sintomas gripais, tá bom? Outro familiar, infelizmente, nesse momento está proibida as visitas de qualquer outro familiar. Então, já foi. Então, com relação a acompanhantes, já foi falado, os acompanhantes deverão ter de 18 a 59 anos, né? Não pode ter comorbidade, não pode ter fator de risco, não pode estar com ninguém gripado dentro de casa, então tem todos esses critérios para acompanhante. Com relação aos leitos, a gente está lutando, né? Já foi cogitada diminuição de leitos em alguns hospitais, né? Mas a gente está lutando para não diminuir a quantidade de leitos neonatais, porque os leitos, a gente sabe que tem sempre uma demanda reprimida esperando, né, para entrar na maternidade, né, principalmente as maternidades de referência, Evangelina Rosa. Então, a luta é para não diminuir os leitos neonatais e nem os leitos de canguru. O canguru, né, que é aquela fase, né, do bebê prematuro que ele fica junto à mãe, os leitos canguru continuam, as mães do canguru vão ter que redobrar os cuidados, né, porque elas ficam numa enfermaria junto com outras mães, então vão ter que redobrar os cuidados de higiene, usar máscara, para não haver uma contaminação ali de toda a enfermaria, porque a gente sabe que o vírus é altamente contagioso, né? Então, todo cuidado de higiene ainda vai ser pouco para não pegar o vírus, certo?
Então, com relação às mães sintomáticas, a gente já falou, elas não vão poder ter acesso a nenhum setor, nem UTI, nem unidade de cuidados intermediários, nem unidade de cuidados canguru. Então, qualquer mãe que no decorrer da internação apresentar qualquer sintoma gripal, ela vai ter que comunicar que está com um sintoma gripal para que ela seja afastada da maternidade por um período de 14 dias. Então, devem ser... E essas mães que forem afastadas, elas podem continuar, por exemplo, doando leite, né? A gente sabe que a Evangelina Rosa também, esse período, não sei se está funcionando, mas tem aquela questão de pegar o leite nas rotas, né? Então a mãe tem que tentar ficar ordenhando leite para o seu filho, né? Se ele ainda estiver internado, tem que conversar com o banco de leite a melhor forma de ordenhar, né? Com relação... Se não for possível, ordenha, né? Esse bebê, se ainda tiver indicação de permanecer na maternidade, vai ter que receber o leite do banco de leite, né? Se faltar o leite do banco de leite, vai receber a fórmula, né? É o jeito. A gente está com uma demanda, né? Uma escassez muito grande, porque as mães acabaram que estão mais distantes, não estão doando, né? Então, quem puder doar, tiver muito leite, a gente continua precisando sempre, né? Porque os prematurinhos não param de nascer. Então, quem puder doar tem que continuar doando. E com relação à alta, né? Com relação à alta, a gente tem que tentar dar um suporte para esse bebê na alta. Sempre foi esse o recomendado, né? Um suporte. Os bebês do sistema público, principalmente os de alto risco, eles tinham um retorno, né? Tinham um retorno na Evangelina Rosa, retorno na maternidade Ferraz e retorno nas outras maternidades também. Agora, tá um pouco preocupante essa fase que os ambulatórios estão proibidos, né? Então, cada hospital tem que tentar uma estratégia, né, com relação a isso. A gente sabe que alguns médicos foram afastados e também os hospitais eles estão se organizando para esses médicos também começarem a ficar com o teleatendimento, né? Então, é uma alternativa que a gente pode ter, né? Porque o exame físico a gente sabe que é super importante, mas também às vezes uma orientação a gente já consegue ali tirar a dúvida daquela mãe e já consegue manter o acompanhamento. Com relação ao PSF, o PSF continua responsável por esse bebê, então pode sim ser providenciado visitas domiciliares, né, agendada, a mãe pode providenciar pesar de alguma forma para poder acompanhar o peso desse bebê, se tiver algum tipo de balança em casa, nem se for naquela estratégia assim, aquela balançazinha de chão, você sobe com o bebê, depois você sobe sozinho e faz a diminuição ali do peso, pelo menos para ter uma estimativa, né? Se o bebê tá ganhando peso, então tem que ter todo esse cuidado, certo? Então, na mãe assintomática, a gente já falou, estimulado o contato pele a pele normal, mas vamos dar preferência pelo uso de máscara, por conta que qualquer pessoa pode ser um transmissor assintomático. Com relação à ida para casa, né? O ideal é evitar o transporte público para as mães de maternidade pública. O ideal é pedir alguém, um vizinho, um tio, um primo, alguém que vá buscar. A gente sabe que quando andar no carro, de preferência com as janelas baixas para ter circulação, e até em casa mesmo, a preferência é deixar a melhor circulação possível, evitar ambientes fechados, evitar muita gente no quarto com ambiente fechado, fazer com que haja a circulação de ar, exatamente para que não haja acúmulo de vírus num local fechado, certo? Então, as visitas em casa também já não eram muito recomendadas, né? Quer dizer, não eram recomendadas, mas todo mundo acabava recebendo visita. Mas elas estão realmente contraindicadas nesse período, porque a gente sabe que nós estamos em quarentena, não é para ninguém estar visitando ninguém, principalmente um bebê. Então, vamos cuidar aí da saúde do bebê para que eles não compliquem, tá bom? Então, não... A gente já comentou isso aí. Se a mãe, mesmo que a mãe fosse fortemente suspeita ou confirmada de Covid e o bebê for assintomático, esse bebê não vai ser investigado. Na verdade, nós ainda estamos com muita dificuldade de autorizar e investigar bebês mesmo sintomáticos. A gente ainda está com uma certa dificuldade, mas a gente espera que esses protocolos aí mudem aí no decorrer dos dias, que a gente sabe que assim, a doença é nova, é muito dinâmica, a gente vai aprendendo a cada dia, os protocolos vão mudando. Infelizmente, ainda não há um consenso, porque não há uma medicação ainda que realmente assim, trate a doença. Tem algumas medicações que especula-se que controle a evolução da doença, né? Então, com essas medicações que alguns
alguns confiam, né, porque já tem casos de sucesso, e alguns acabam que ainda são contra por conta das questões dos estudos, né, estudos de nível A, que realmente provem que a droga é eficaz contra a doença. Então, o melhor remédio ainda é a prevenção, tá bom? E assim, com relação ao protocolo dentro da maternidade, era isso que eu queria falar, né? Então, com relação aos bebês em casa, evitar toda e qualquer visita, né? Deixar o mínimo possível. Se já morar com avô, né? Tentar manter aquele distanciamento, principalmente quem sai para trabalhar, né? Perto do bebê, vamos usar máscara para evitar qualquer portador assintomático, né, perto desse bebê, que possa passar a doença para ele. Lembrar que nos bebês eles podem simplesmente aumentar um pouco a frequência respiratória, ou eles podem evoluir com quadros de enterocolite, que seria diarreia, vômito, distensão abdominal, né, barriga distendida. Então tem que ter cuidado com esses sintomas no bebê, tá bom? Então deixa eu ver aqui se ficou alguma pergunta. Um minuto. Se a mãe ou pai tiver contato com alguém com sintomas gripais, como deve agir? Certo. Se tiver contato, não é para ir para a maternidade. Se for um contato próximo mesmo dentro de casa, alguém gripado dentro de casa, a recomendação é não ir para a maternidade. Se for para parir, vai ter que ir para a maternidade, e ela vai ser conduzida como um caso suspeito, né, de Covid. Se for um caso leve, essa mãe vai ter que ir para a maternidade do Promorá, que é a maternidade que ficou estabelecida para ser a unidade responsável pelas mães com sintomas leves. E se for detectada que essa mãe é mais grave, né, é de um grupo de risco maior, ela vai ser orientada aí para Evangelina Rosa. No sistema privado, você já deve chegar dizendo que você está com sintomas gripais, para que você seja conduzido, né, como um caso suspeito de Covid. Porque assim, qualquer sintoma gripal vai ser Covid até se prove o contrário, né? Até que façam os exames, né? Até 7 dias faz o swab e após 8 dias faz o teste rápido, que é a sorologia. Swab é pesquisa de vírus, então até 7 dias você vai pesquisar vírus, certo? E após o 8º você vai fazer o teste rápido, que é pesquisar anticorpos, se você já está gerando anticorpos para a doença. O que a gente tem percebido é que o teste rápido tem, assim, muito caso que a gente, pelos sintomas, a gente acredita que realmente fosse, e o teste rápido vem negativo. Então a gente tem que ainda ter muito cuidado com essa questão do falso negativo chamado, certo? E o pai, estando em contato com essa pessoa que está gripada, o pai vai evitar, né? Vamos ter que arranjar outro acompanhante para essa mãe. O pai evita ir totalmente à maternidade, e a mãe vai, se for, né, condições de parir ou alguma avaliação que seja necessária. Então, o que eu queria falar hoje era isso. Não tendo mais nenhuma pergunta, deixa eu ver aqui. Pronto, agradeço a presença de todos e boa noite.